Bom dia, minha torcida vascaína, com muita alegria que a gente inicia esta quarta-feira aqui no VDGcast, esse canal que já é um canhão de audiência graças a vocês que estão aqui diariamente com a gente, participando com a gente. Então é um prazer inenarrável estar com vocês e vamos aí fazer um vídeo projetando já esse clássico de logo mais às 21h30 entre Vasco e Fluminense no Maracanã, galera. Eu quero trazer um contexto diferente aqui para vocês, uma história diferente que eu quero saber de vocês. Antes de eu lançar essa pérola aqui para vocês, vamos chamar ela, nossa vinhetinha. Vem ser feliz aqui no VDGcast, vinhetinha, vem ser feliz. Antes da gente começar de fato a nossa brincadeira que a gente vai trazer aqui nessa live. Nessa live não, nesse vídeo. Solta aí. Galerinha, eu quero trazer para vocês um debate aqui, um jogo para vocês, já falando, já projetando esse Vasco Fluminense. Hoje, galera, esse jogo de hoje tá com cheirinho, sabe de quê? De John Clay 2.0. Para nova geração aí que não se lembra, eu vou trazer a foto desse jogador, eu vou explicar a história para vocês, tá? Vou explicar a história para vocês, para galera que não se lembra, tá? Vou trazer aqui, vou explicar para vocês quem é John Clay na história aí do Vasco e Fluminense. Esse é o John Clay que está na foto, John Clay, meio-campista do Vasco, que era muito questionado, tá? Em 2015 ele era muito questionado. Mas um belo dia de Campeonato Brasileiro também, o jogo era no dia, deixa eu pegar aqui, o dia do jogo era dia 19/7/2025, tá, galera? Dia 19/7/2025, o jogo tava 1-1, jogo complicado contra o Fluminense. O John Clay, que ninguém dava nada por ele, entrou nesse jogo, fez um golaço, um balaço, só fez isso no Vasco. John Clay não conseguiu fazer mais nada, tá? E o jogo de hoje tá com cheirinho disso, tá? Jogador questionado para resolver o jogo. Quero trazer para vocês três postulantes a John Clay 2.0, tá? Três postulantes. Vamos começar com ele, tá? O jogador questionado. Tomem nota aí das regras aí do John Clay 2.0. Jogador questionado, que ninguém espera nada no momento dele, que entra no meio do jogo assim, ninguém esperando nada e do nada acha um gol. Por que eu digo John Clay 2.0? Porque depois dele já teve Bruno César, o Bruno César que veio pro Vasco também, ninguém dava nada pelo Bruno César. Teve o jogo contra o Fluminense que ele resolveu. Teve também, além do Bruno César, o Manga Escobar, que foi também um jogador que chegou no Vasco, assim, não rendeu nada, mas contra o Fluminense, ele arrebentou contra o Fluminense, se eu não me engano, fez 2 gols no jogo e o Vasco ganhou, tá? Então são 2 John Clay aí na história do Vasco, é Bruno César e também depois o Manga Escobar. Então eu vou trazer mais 3 jogadores postulantes ao nosso querido John Clay 2.0 nesta quarta-feira, tá? Eu quero saber de vocês quem é que é o maior postulante, tá, galera? Desses 3 aí, quero saber de vocês quem é o nome que vocês acham que faz mais sentido, tá? Primeiro eu vou trazer esse aqui, ó. Um jogador que não conseguiu estrear ainda pelo Vasco, um jogador que questionado, tem gente que já tá achando que ele não vai render. Marinho Nestroza, tem cheiro de John Clay, tá? Cheiro. Jogador questionado, que de repente entra no jogo e estreia. De repente a estreia do Nestroza vai ser hoje, gente. De repente ele tá aí sendo trabalhado para esse clássico. Aí ele entra, o jogo difícil, de repente 0-0 o jogo, faz uma jogadaça, o Vasco ganha a partida. Então, Marinho Nestroza é um projeto de John Clay 2.0, tá? É um grande projeto de John Clay. Nestroza, um cara que chegou aí cheio de expectativa, não conseguiu render, muita gente questionando. Tá aí, é um típico John Clay, tá, galera? Um típico John Clay. Espero que ele seja muito melhor que o John Clay, tá? Só tô falando no contexto atual. Um contexto de um jogador questionado. Espero que ele estreie hoje e comece a render muito no Vasco. Aliás, os 3 postulantes, eu acredito que podem render muito pelo Vasco ainda, tá? Os 3 postulantes é John Clay. O John Clay não conseguiu render. O John Clay era um jogador questionado que destruiu o Fluminense no jogo.
Pode ser que esses jogadores que eu tô trazendo para vocês destruam o Fluminense, estejam no momento questionado, destruam o Fluminense e a partir daí eles engrenem, é o que a gente espera, tá? Vamos ao outro postulante, a John Clay 2.0, mais um jogador também questionado pra caramba. Esse, a maioria da torcida nem lembra, esse a galera já até abriu mão, tá? Esse jogador a galera já até abriu mão, que é Matheus França, jogador que não rendeu no Vasco ano passado, já foi muito mal no ano passado, chegou cheio de expectativa, muito questionado, mas é cheiro de John Clay, tá? Cheiro. É um jogador que ninguém dá mais nada, vem sendo relacionado, de repente o Renato dá uma na cabeça dele, não, hoje é o dia do Matheus França, coloca, ele vai e faz o gol da vitória. É John Clay, é cheiro de John Clay, o Matheus França é cheiro de John Clay, tá? Jogador altamente questionado. Esse tem muito cheiro. Talvez esse é o que tenha mais cheiro de John Clay, tá, galera? Dos três, porque é o mais questionado dos três. Até porque o Nestroza tem tempo ainda aí para conseguir mostrar futebol. E o outro que eu vou apresentar para vocês também tem tempo. Os dois chegaram nessa temporada, mas o Matheus França já chegou na temporada passada. Então, esse é o que tem mais cheiro de John Clay, tá, galera? Vamos ao terceiro postulante, a John Clay nesse clássico contra o Fluminense. Esse aqui também tem muito cheiro de John Clay, tá? Esse aqui tem cheiro de John Clay. Vai ser o belo dia que ele vai entrar em campo e vai decidir pro Vasco e vai tirar tudo de ruim aí que aconteceu nessa temporada, tudo que a galera já questionou dele, porque ele já perdeu um pênalti decisivo nessa temporada contra o Fluminense na semifinal, e é cheiro de John Clay. Questionado, jogador que a torcida já tá pegando no pé, já pegou ranço desse jogador, porque na semifinal contra o Fluminense, o Brenner pegou a bola e bateu o pênalti, quando na verdade era o Puma que era para bater esse pênalti. Mas o Brenner tem cheiro, jogador que de repente o jogo tá apertado, jogo difícil, 1-1, 2-2 ou 0-0. O Renato precisa, coloca mais um atacante para tentar ganhar o jogo. Brenner entra e aos 40 minutos, 42, o Brenner faz um gol de cabeça e decide a vitória pro Vasco logo mais. Cheiro de John Clay, tá? Brenner. E além disso, ainda vou botar mais um tempero no John Clay do nosso querido Brenner. A lei do ex, tá? A lei do ex também é uma lei impressionante como a lei do ex funciona no futebol, tá? Funciona. E o Brenner ainda tem a chance de, além de ser um John Clay 2.0, fazer a lei do ex valer, tá? Porque o Brenner já passou pelo Fluminense, não foi bem no Fluminense, não deixou saudade, foi uma passagem muito curta pelo Fluminense, então tá aí, Brenner. Se eu tivesse que apostar em um dos três, analisando, pensando, eu falei na live ontem que o Nestroza que seria esse jogador, mas você tem mais cara de decisão de John Clay 2.0, de um jogador questionado que vai dar volta por cima e vai acabar com o Fluminense, tá? Tô apostando minhas fichas em você, tá? Vamos fazer valer, vamos fazer valer a lei do ex. E é dia de você entrar e decidir o jogo. Brenner, tô apostando em você. Quem vocês apostam, ficha? No John Clay 2.0, galera. Quero saber de vocês quem tem mais cheiro aí de John Clay. Jogador questionado, jogador que ninguém tá dando nada, é aquele jogador, o herói inesperado. É o herói inesperado, John Clay, tá? É o herói inesperado no momento. Mas lembrando, tá, galera? É uma brincadeira. O John Clay não conseguiu render na carreira, só fez aquele gol contra o Fluminense, não conseguiu, passou por outros clubes aí, rodou, mas não conseguiu fazer uma grande carreira. Eu espero que seja a virada de chave para um desses três jogadores, ou para os três entrarem bem de repente, mas que seja a virada de chave geral para um desses três. Que um desses três entrem, decida o jogo para o Vasco nesta quarta-feira, decidam com um gol, de repente com uma bela jogada, uma assistência. Tomara que um desses três vire a chave e vire o John Clay que a gente vai relembrar no futuro. O Bruno César foi assim, o Mangue Escobar foi assim. Quem sabe esse seja um John Clay que conseguiu avançar na carreira e se tornar, de repente, titular no Vasco logo mais, tá? Então é isso. É apenas uma brincadeira. Espero que eles entrem, resolvam pro Vasco. E vai ser sempre, eu vou dar a coroa do John Clay para um deles, tá, galera? Vou sempre relembrar dessa coroa, tá?
Então é isso, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, entregue aí pra galera que vocês acham que vão gostar que vai gostar desse conteúdo, que vai curtir esse conteúdo, e responda aí quem será o John Clay da vez. Quem será? Quero saber de vocês quem será o John Clay da vez, contestado, o herói inesperado, o cara que ninguém tá acreditando, vai chegar e resolver pro Vasco. Diga aí nos comentários, é isso, um beijo, um queijo, saudações cruz maltinas, vamos pra cima do Fluminense, e é isso. Fui!